Vou usar isso. Aí ele funciona. Ai, tá muito doido isso aqui. Mas vamos que vamos. Nós vamos falar sobre posicionamento. E eu quero que eles contem um pouquinho de como foi escolher o nicho para se posicionar. Alguém aqui tem dificuldade de escolher o nicho? Levanta a mão, levanta a mão. Tem no chat, gente. Alguém tem dificuldade de escolher um nicho? Ou já teve? Quem já teve dificuldade? Não saía do lugar porque não tinha coragem de escolher. Então eles vão contar como que eles escolheram e o que isso mudou nos resultados a longo prazo. Então vamos começar aqui. Su, se apresenta, conta um pouquinho, vou pedir um não para colocar lá o contador pra gente, para eu não me perder. Qual é o contador aí? E aí você conta pra gente um pouquinho da sua história e como que foi escolher o nicho. Que nicho que você escolheu, como que isso mudou ao seu posicionamento. Vê esse aqui. Boa tarde, meu nome é Sônia Guedes e hoje eu sou mentora financeira de casais cristãos. Então, eu estou há quase 3 anos atendendo e eu nunca tive coragem de nichar. Sempre ficava naquela escolha ainda, na verdade, né? Não sabia com quem eu me identificava e deixava solto. E aí, entendendo, depois quando hoje eu paro e penso na minha vida, eu vejo que a resposta sempre estava ali, a gente que não vê. Porque toda a minha vida eu amei casamento. Eu amo falar de casamento. Antes de namorar, eu lia livros de casamento. Eu sempre estava envolvida com coisas do tipo. Na igreja, a gente liderou curso de noivos, a gente estava na liderança de casais. Então, isso sempre foi a minha vida. E eu não sei por que eu não pensava nisso. Aí eu nichei para casais. Só que não era ainda o que eu realmente queria. Porque eu atendia casais e quando a gente estava conversando ali, né? Aí eu tinha uma sessão específica para quando eu atendia casais cristãos, que eu fiz um encontro para falar da educação financeira dentro da Bíblia. E quando eu atendi um casal cristão, era tão mais leve, era tão mais gostoso, fazia tão mais sentido, mas eu ficava naquilo, eu vou restringir, se eu começar a falar, e o medo, né, que a gente ouviu aqui também, é péssimo conselheiro, porque o nosso coração, ele está apontando para a direção certa, só que o medo de perder faz você perder. Quando eu até conversei com a Aline, falei assim, Aline, será que eu vou perder se eu fechar mais ainda? Porque eu fechei casais, agora eu vou falar casais cristãos. E aí? Aí você falou, não, o público é imenso, ainda é um assunto que gera muito problema, né, no casamento, dinheiro. E quando eu fiz isso, gente, quando eu me libertei, falei, não, eu assumi, esse é o meu papel e o meu propósito, trazer educação financeira para lares cristãos. Porque eu falei assim, o meu meio, né, eu cresci no lar evangélico, na casa de pastores, inclusive, e a gente nunca via prosperidade na nossa casa. Por mais fiéis que eu via meus pais sendo, sempre a gente viveu uma grande escassez. E eu falei assim, gente, não faz o menor sentido, porque se a gente diz que pertence a um Deus que é dono do ouro e da prata, o que está caindo aqui pra gente que só dá pro mínimo, que está sempre faltando, sempre apertado, sempre limitado? Isso não faz sentido. E quando eu entendi isso, eu falei assim, o que eu entendi para mim, eu quero levar para os outros lares cristãos. Quando eu entendi que Deus só não nos dá porque a gente não sabe administrar, que essa é a chave, isso se tornou um propósito para mim. E quando eu botei isso na minha fala e comecei a comprar de verdade aquilo que eu realmente acreditava, as coisas começaram a fluir. E é muito engraçado como a gente se boicota no meio do caminho.
Porque eu entrei na Merak, não sei se eu vou ter oportunidade de falar depois, mas eu achava que a única coisa que eu podia fazer era aquele grupinho de 4 casais e mais nada. Eu me toquei que nem nas escolas onde eu trabalhava as pessoas sabiam que eu era educadora financeira. Porque eu não me posicionava, eu não vestia camisa. Hoje, se alguém me pergunta qual é a minha profissão, antigamente a pessoa me perguntava qual era a minha profissão, eu falava assim, não, eu sou professora. E às vezes eu falava que era educadora financeira. E também educadora financeira. Hoje não, eu falo assim, eu sou educadora financeira e também professora. Então agora inverteu, porque é essa posição que eu quero dar para mim. Então se a gente não fala aquilo que a gente quer, a gente vai receber aquilo que a gente está declarando, não é mesmo? Então se posicionar para mim fez toda a diferença. Eu vi pessoas que me seguiam há anos chegar para mim no Facebook, chegar para mim e falar assim, Sula, qual é o seu Instagram? Porque eu nem mexo no Facebook direito, né? Mas só que você posta no Instagram e vai direto. E aí pessoas que estavam lá no Facebook, amigos meus de faculdade, chegam para mim, Sula, qual é o seu Instagram? Estou vendo que você está crescendo, estou vendo o seu posicionamento, eu quero seguir você. Eu falei assim, gente. Aí a minha diretora já olhou para mim com uma maneira diferente. Traz uma palavra aqui, a gente vai fazer uma reunião, fala sobre isso aqui para a gente. Assim, olha como tudo muda quando você se enxerga. Isso é a diferença. Porque às vezes você mas você não se vê. Quando você se vê e se coloca como quem você é, ainda que você não seja tudo aquilo que você vai se tornar, mas não significa que você não é. Exatamente. Porque uma árvore pode ser ainda uma semente, mas ela ainda é a árvore que ela vai ser. Então, quando eu tomei posse disso para mim, eu me vi diferente, por consequência, as pessoas começaram a me ver diferente. E a entrega do teu conteúdo melhorou? Eu sei que você tem vídeo viralizado, porque agora você tem um público que faz e as pessoas começam a indicar o teu conteúdo. Exato. Como é que foi isso? Quando você falou assim, bem, eu fazia aqui e não dava nada, e de repente as pessoas começaram a ver e compartilhar. Meu vídeo não estava, sei lá, nem 100 curtidas, 200 visualizações. Quando eu postei um vídeo falando de dízimo, eu dizimo e oferto, mas não prospero. Aí do nada a pessoa falou, meu Deus, 6.000 visualizações. Gente, eu tomei um susto assim. Aí eu mandei pro grupo, aí a impulsione, inclusive ainda não impulsionei, porque deu um errado lá, mas o Léo depois vai me ajudar. Eu falei assim, gente, o que é o posicionamento, né? A gente precisa acreditar, e acreditar naquilo que está dentro de você. Talvez você não viu ainda, mas quando você descobrir, você vai ver, gente, estava aqui o tempo todo. Então, às vezes, falta a gente, olha para a sua trajetória, olha para trás, olha o que você veio fazendo toda a sua vida, porque o nosso propósito, ele sempre vai estar ali, às vezes em formatos diferentes, mas ele sempre vai estar ali escancarado para você, porque eu sempre amei ensinar e sempre amei casamento. Então, por mais que eu tivesse várias funções durante a minha vida, sempre tinha a ver com ensinar e casamento. Então a resposta está sempre dentro de você. E o dom e o talento está sempre dentro de você, colocado em você desde o princípio de todas as coisas. A gente só precisa encontrar. E como foi o resultado? Como é que você vê que refletiu esse posicionamento no teu resultado financeiro? Nossa! Assim, eu ganhei a plaquinha de 10K aqui, né? E hoje eu sou mãe. Eu entrei na Merak por conta disso, porque eu me via totalmente limitada depois da maternidade. E eu não conseguia ver possibilidade de fazer mais com o tempo que eu tinha. Eu tenho só 3 horários na semana toda para fazer atendimento. Eu só tenho 3 vagas. E aí, eu não faturava antes de ser mãe, com todo o tempo flexível que eu tinha, eu não faturava nem 5K. E agora, com menos tempo, eu faturei mais de 11 mil num mês, 3 meses depois que eu entrei na Merak, que eu comecei a olhar para mim, dar valor para aquilo que eu faço. E engraçado que eu recebi a plaquinha de 10K e eu estou na casa de uma amiga, né? E aí ela falou assim,
Esse 10K é o quê? Quando os seus mentorados conseguiram, aí eu parei e pensei, gente, se eu recebi 10K, eu fiz pelo menos umas 10 vezes isso mais para os meus clientes. Exatamente. Se eu estou ganhando isso, é porque eu fiz muito mais para quem pegou meu serviço. É uma coisa que eu sempre falo para eles nos stories. Eu nunca vou te cobrar mais do que aquilo que eu vou te entregar. Então, tem que ter certeza disso, porque eu vejo isso nos números dos meus clientes. Eu sei o que eu faço e o seu resultado. Então, você precisa acreditar. Às vezes a gente não acredita, a gente está tão acostumado. Às vezes você olha até mesmo para a sua vida financeira e você acha que não está andando, mas você não sabe como é que estava antes, não lembra como é que estava antes. Se uma pessoa não tinha dinheiro sobrando nenhum, e você organiza, caminha com ela e ela começa a juntar, investir R$1.000 por mês, você está dando no mínimo um ano de volta para o senhorio daquela pessoa R$12.000. E você comprou 3 para ela, isso no ano, porque não vai parar. A ideia, eu falo, o retorno é incalculável, não tem como calcular. Você vai pagar para mim, mas você vai receber. Então, ter certeza disso, se posicionar com certeza disso, fez eu parar de ter medo de falar o meu preço, porque eu lembro que eu não conseguia pegar e falar na hora que eu estava atendendo o cliente quanto que eu cobrava, e foi uma luta, tá? Aí o primeiro saiu engasgado, o segundo saiu engasgado. Aí eu lembro que quando eu cheguei e falei o valor, a pessoa foi lá, e detalhe, fechou tranquilo, sem questionamento, e às vezes a gente, e o que eu vou entregar é muito mais. E a gente fica preso, a gente fica limitado com aquilo que a gente vê. Só que gravem isso que eu vou falar para vocês. Vocês são mais do que o que vocês veem. Só que a gente está numa construção. Só que você precisa ver quem você é construído. Você está nesse caminho de construção. Obrigada. Cris também tem uma história de posicionamento, né, Cris? E escolhas. Conta pra gente. Bom, eu me chamo Cris Agostini, né? Sou educadora financeira cristã e eu ajudo mulheres a aprender a aplicar os princípios bíblicos na vida financeira para que elas possam construir a sua reserva ou realizar os seus sonhos. Ou melhor dizer, construir a sua reserva e realizar os seus sonhos. Este foi o meu posicionamento, essa foi a minha virada de chave, esse foi o meu posicionamento. Eu sempre tive essa vontade de trabalhar e falar e trazer os princípios bíblicos para dentro da educação financeira, né? Eu sou da turma 2 de 2020, já atendi mais de 100 pessoas fazendo mentoria, mas eu nunca tinha posicionado como educadora financeira cristã. Tem que ver com alguém que Mas o faz ano passado live. Eles ali, aconteceu ó. algo que eu não vou contar aqui porque a história é longa, mas Tá que me despertou isso. E aí eu quero dizer para vocês Se eu encerrar aqui o vídeo, eu vou vocês ficar não só. escolheram ser educadores. Você fez live? É. Vai. Vocês foram Tem que salvar. chamados